Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, presidente. Observando aqui, atento a tudo e muito horrorizado com o que a gente está vendo. Sabe, assim, é algo... Porque não é uma questão de direita, de esquerda. É uma questão de humanidade, o que a gente está vendo. E eu aprovo todos os requerimentos. Pode colocar a consigna aí para investigar qualquer governo que tenha passado, de alguma forma tenha sido incompetente ou conivente com o roubo dos velhinhos do Brasil. E eu vejo aqui alguns colegas parlamentares falarem essa palavra roubo, roubo, roubo. E eu fico achando assim, mas por que não assinaram a CPI? Para investigar o roubo que hoje eles dizem que o governo Lula acabou, que está efetivamente devolvendo o dinheiro. Quer dizer, o contribuinte paga duas vezes. Quem paga imposto e não aguenta mais, está pagando duas vezes. Tem que ressarcir, óbvio. Mas por que ninguém foi preso ainda? Não é o governo que acabou com isso? Muito menos na Lava Jato. A gente tinha aí uma dúzia de pessoas presas. E eu acho que esse escândalo aqui, pelo que está se desenhando, vai deixar o Petrolão, o Mensalão, no chinelo. Porque se aproveitar da boa-fé dos brasileiros, né, é algo surreal. Eu quero, inclusive, colocar que essa turma, que se diz indignada hoje, inclusive, está federado com o deputado que está querendo que continue a mesma coisa. Está aqui. Nesse exato momento, essa turma que não assinou a CPMI, apresentado o projeto pelo PCdoB, federado com o PT, um projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. A emenda apresentada pelo PCdoB, repito, federado com o PT, retorna a possibilidade de débitos para associações e sindicatos, limitando o conteúdo do projeto a descontos indevidos. O projeto é claro, com o objetivo de parar essa sangria. Então parece que as pessoas estão completamente surdas, cegas e mudas para essa tragédia humanitária que está acontecendo, senhor presidente. E eu quero dizer o seguinte: agradecer a presença da doutora Patrícia aqui, que tem respondido todas as perguntas, pelo que ela pode, o que ela sabe. A gente percebe a boa vontade dela. Agora, eu tenho que fazer por uma questão de dever. Tenho algumas perguntas para a senhora, mas eu preciso lhe perguntar. A senhora falou com algum... A senhora disse que não falou com parlamentar, nem com senador, nem com deputado, para vir essa reunião em 48 horas. Mas a senhora falou com algum assessor de deputado, algum assessor de senador ou do governo federal, do governo? A senhora falou com alguém? Não. Para vir essa reunião, não. A senhora disse também que não foi filiada, que não é filiada a nenhum partido político. Mas já chegou a ser em algum momento da sua vida? Nunca. Também não. A senhora acha que havia uma união entre os bancos e as associações com relação a esses consignados ou com relação a esses descontos associativos? Existe algum elo, pelo que foi percebido no grupo de trabalho firmado desde 2024? O que nós constatamos é que há geralmente um desconto associativo atrelado a um empréstimo consignado. Essa foi uma constatação em que eu levei ao GTI da Previdência, aos participantes do GTI da Previdência, para que fosse apurado há uma coincidência, né? Um elo. Possível relação, um elo. Tá. A atuação da DPU na divulgação de canais de comunicação sobre a fraude ou aos
os golpes de descontos associativos ocorreu por conta da omissão do INSS. Como se deu essa atividade? Eu queria só entender essa questão do INSS. Como foi a atuação da DPU? Com relação aos descontos, né? Teve um grupo de trabalho, o INSS foi avisado, a senhora disse, inclusive, que o INSS, que o próprio presidente e o ministro da Previdência, a senhora falou aqui, que tem conhecimento do caso, e eu pergunto, o GT ele foi extinto, né? Ele foi extinto agora, no meio desse escândalo horroroso. A senhora disse que não pôde se colocar com relação, não preferiu se omitir com relação à questão do seu posicionamento contra ou a favor, né, de questionar essa extinção. Mas eu queria saber da sua opinião exata. A senhora acredita que deveria ter sido extinto no meio do que está acontecendo esse grupo de trabalho? Inicialmente não me omiti. Quando esse grupo foi extinto, foi devidamente comunicado à Defensoria Pública Geral da União que esse grupo não teria mais permanência. A minha manifestação foi no sentido de que seria uma perda a extinção desse GTI, porque não somente em relação aos descontos associativos, nós conseguimos muitos avanços em relação então, a senhora a foi temas. Contra? Eu me manifestei pelo descontentamento de não ter mais esse GTI. Mas então, esta decisão não cabia a mim. Então, bom que fique claro isso. A senhora se colocou a sua opinião e continua achando que foi indevido essa extinção. Ok. Deixa eu lhe perguntar outra coisa importante aqui. A senhora observou que alguma instituição bancária específica se repetia nessa dobradinha de empréstimos consignados e descontos associativos? Algum banco específico verificou essa coincidência? Tem alguns bancos, entidades que são mais problemáticos e elas são apontadas nas diversas ações individuais e nos processos de assistência jurídica. A senhora pode dizer os nomes desses bancos? Teria que me recordar agora quais serão os bancos, que são vários, né, bancos. Eu acredito que... Tá, se a senhora puder depois informar essa comissão... Eu acho que é mais adequado em que seja solicitada essas informações. Tá, vamos providenciar isso, presidente, através de um requerimento. Outra coisa, a senhora falou que tocou muito, pelo que eu percebi, durante as enchentes, da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que a senhora atendeu algumas pessoas menos favorecidas. Qual foi o caso que mais lhe marcou na sua terra, no Rio Grande do Sul, quando a senhora viu que a pessoa estava tendo desconto e nem sabia do que se tratava? Teve algum caso específico? Teve um caso específico em que eu fui analisar o histórico de créditos do um segurado. Ele tinha 11 empréstimos consignados e um desconto associativo. O valor que ele recebia, quanto era? O valor do benefício? Pelo que eu recorde, era em torno de R$600. R$600? Tinha muitos descontos indevidos, tinha muitos descontos. Alguns ele reconhecia, outros ele não reconhecia. Sobrava 600, é isso? De todo o valor dele. Olha, senhor presidente, eu quero dizer que nós precisamos investigar a fundo, doa quem doer. Parabenizo ao senhor mais uma vez pela condução, expectativa enorme no país, ao relator, dizer que está muito evidente que esse descontrole, de forma exponencial, cresceu no atual governo Lula, está muito evidente, os gráficos mostram isso, e não é à toa que a gente percebe que acontece exatamente nesse governo esse descontrole, porque a gente está vendo as estatais do Brasil, as estatais dando prejuízo, quando davam lucro até pouco tempo no governo anterior, agora nós estamos tendo prejuízo por cima de prejuízo. Então, o forte não é controle dessa turma que está no poder, e essa CPI tem o dever de demonstrar para a população exatamente o que aconteceu com cada brasileiro que foi lesado aqui. Nós vamos até o fim. Muito obrigado, senhor presidente.